desanimados, perplexos, mas tão desesperados, porque estamos de pé. Vamos lá, perseguidos, mas tão abandonados, abatidos, mas tão destruídos. Estamos de pé. Vamos lá, não caminhamos, não caminhamos. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pode deixar de fundinho, não tem problema não. Pai maravilhoso, te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu agir nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, para cada um de nós, para cada lar aqui representado. Obrigado pela tua provisão, pelo teu cuidado, pelo teu sustento. E continua, Deus, abençoando cada lar aqui representado, para que não nos falte nada, Senhor, sobretudo a tua presença. Abre, Senhor, as portas daqueles que precisam. Venha mover o sobrenatural em favor do teu povo, Deus. E continua, Deus, abençoando este povo que se chama pelo teu nome. Abençoa, Deus, a tua casa, que a cada dia, Deus, possamos trabalhar com amor, com alegria, para a expansão do teu reino e da tua vontade, para alcançar vidas, ó Deus. E por isso nós te agradecemos pelos dizimistas e ofertantes que sustentam, ó Deus, este trabalho e a tua casa, Deus. Continua, Deus, fazendo prosperar cada vida, cada fonte de renda, Deus. E multiplica, Senhor, os recursos. Abençoa, Deus, a nossa fonte de renda, para que sejamos gratos e prósperos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você tem a sua oferta, traga aqui à frente. Eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. A igreja. Mas vou parar de cantar, vamos lá. Eu canto muito, irmãos, porque, como diz o ditado, quem canta, é isso aí, é por isso aí mesmo. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 6. Nós estamos falando, e aprofundando o conhecimento a respeito de refúgio, essa série de mensagens falando sobre refúgio, sobre segurança. E aí eu estava lendo Isaías, na semana passada, nós falamos sobre o príncipe da paz, um dos nomes de Jesus, e hoje eu queria te falar sobre esse nome também todo especial. Isaías capítulo 9, no versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, diga comigo, maravilhoso conselheiro. Amém. Mais uma vez, maravilhoso conselheiro. Eu estava pensando esses dias, como é curioso, o quanto a nossa vida, ela é construída em cima de conselhos. Você já pensou sobre isso? Para analisar. Como a nossa vida é construída em cima de conselhos. Desde pequeno a gente cresce ouvindo assim: não faz isso, faz assim desta maneira, não faz aquilo, não ande com tais companhias, não coma essa porcaria porque vai te fazer mal. Não é verdade? A gente não escuta isso? Desde criança, eu escuto até hoje. Vai por esse caminho, não ande nessa, olha a aparência do mal. São conselhos, não são? E como a gente fica ligado nisso, como a gente cresce com essas coisas. E com o avanço da tecnologia, nós vivemos agora um tempo de muitos conselhos, principalmente nas redes sociais. Para analisar comigo agora e fique atento sobre isso. Tem conselhos assim: como ficar rico. Quem já viu? Nunca viu? Deve ser o meu algoritmo. O meu algoritmo.
Nunca viu? Nunca abriu. Então, quando eu ver, eu vou compartilhar com os irmãos como ficar rico. Primeira coisa. Segundo, como criar seus filhos. Alguém já viu? Beleza. Como viver uma vida conjugal extraordinária. Uma que eu escuto muito. Como fazer a sua igreja crescer. Ó, meu algoritmo me manda isso direto. Mas o que me chama a atenção, irmãos, como ser um grande empresário, empreendedor. Aí eu fico assim olhando e falo, nossa, quanta gente boa tem na internet. E eu lascado desse jeito, Jesus, ó, que loucura. Como construir uma carreira profissional sólida. Ou um último que eu separei aqui, que eu vi há pouco tempo. Como passar em concursos. Irmão, sabe o que me chama a atenção? Quem dá curso e ensina e dá conselhos de como ficar rico, não é rico. Quem ensina como criar filhos, não tem filhos. Quem dá conselhos sobre matrimônio, nunca foi casado. Quem diz que como fazer a igreja crescer, não é nem pastor. Olha que interessante. Quem diz sobre uma carreira sólida, fala sobre isso, querido, nem tem emprego, vive pelas redes sociais. Quem diz como passar em concurso, nunca passou em um concurso. Sabe por que eu falo isso? Porque eu vejo isso, irmãos. Quando a pessoa bota o nome dela, ou bota a instituição, a organização, eu vou lá e consulto. Vou ver se esse cara é pastor mesmo, com o tamanho da igreja dele. Quando eu vou ver, não, é só alguém vendendo o curso, vendendo uma história, vendendo um conselho, e nem tem experiência para isso. Eu digo para vocês, cada um de nós tem muito mais experiência de vida e trajetória do que esses cursinhos que só falam mesmo pela teoria, irmãos, porque na prática não viveram. E aí me chamou a atenção, Isaías capítulo 9, versículo 6, que vai dizer, maravilhoso conselheiro é um dos nomes de Jesus. Mas por que esse nome é tão interessante? Eu vou acabar fugindo do esboço, mas tudo bem. Nós abrimos em João, hoje o culto dessa noite, João capítulo 1, no versículo 10, não sei se você vai lembrar, né, do texto, e ele estava dizendo ali que o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio de Jesus, irmãos. O mundo foi feito, foi criado, foi formado por meio de Jesus. Então ele é o único que tem conselhos para a sua vida, porque ele criou todas as coisas, ele participou de todas as coisas, ele fez parte, irmãos, presta atenção nisso, ele tem experiência, ele tem história para te dar um conselho de verdade, amém? O valor de um conselho não está naquilo que é dito, mas no propósito que o conselho carrega, e o impacto que ele vai gerar na sua vida como ouvinte. Por exemplo, aproveitar que Dani entrou agora, né? Vou compartilhar aqui. Quantas pessoas, colegas de trabalho, disseram assim: você combina com fulana. Olha, você se casasse com Beltrana, teria filhos lindos. Você deveria casar com Beltrano, você deveria se formar na faculdade X, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo. Quantas coisas eu ouvi na trajetória. E você, já ouviu alguma coisa assim do tipo? Ninguém nunca te falou, você deveria seguir a profissão X? Você deveria casar com fulano? Não, não fala não. Qualquer coisa se gerar conflito, não fala não. Fica quieto, deixa só que eu assuma o problema. Irmãos, quantos conselhos que eu já ouvi desse tipo? Pessoas às vezes nem te conhecem e fica dando, perdoe a expressão, mas piruada na sua vida. Perdoe a expressão, mas foi essa que eu encontrei. Quantas vezes as pessoas vão falar, você deveria ter uns 5 filhos. Oh, quem vai sustentar isso, irmão? Loucura, não tem como. E aí, vários conselhos, e eu sempre pensava nisso. Aonde aquele conselho me levaria? Qual o destino que aquele conselho
ia me levar. E eu escolhia viver ou não aquele conselho. Pergunto a você nessa noite: você está vivendo pelos conselhos que te deram, ou você está vivendo suas escolhas pelo propósito de Deus na sua vida? Pensa nisso. Pensa comigo sobre isso. Porque todo conselho, queridos, ele vai apontar para um destino, para uma direção. Ele vai te levar para algum lugar. E eu pergunto para você, por mais que nós tenhamos aqui pessoas já experientes com uma grande trajetória de vida, pergunto para você, aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Presta muita atenção, porque os conselhos vão te direcionar, talvez para os seus propósitos ou para os propósitos de outra pessoa, e não a sua. Viva a vida, viva a sua vida, e não viva com base em outras pessoas. Pensa nisso, o quanto isso é importante. Por exemplo, quantos jovens hoje em dia estão perdidos profissionalmente, emocionalmente, porque ouviram conselhos errados. Quantos jovens se perderam e hoje estão em outras direções porque foram na ideia de outra pessoa e não pensaram na consequência que aquilo traria para a sua vida. Por exemplo, quando a gente era mais novos, né? Eu e Dani e eu, quando nós, acho que recém-casados, algo assim do tipo, nós recebemos um conselho para ir, corrija-me se eu estiver errado a cidade, foi para Macaé. Não foi para Macaé? Foi para Macaé. Vocês precisam ir para Macaé, porque Macaé está chovendo oportunidade de trabalho. Olha, Macaé agora está no auge, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí eu fiquei pensando assim, rapaz, para onde eu vou? Que Macaé, o que eu vou fazer em Macaé? Quanta gente se aventura aí, por exemplo, né, para os Estados Unidos, porque lá tem uma vida melhor. Quanta gente se aventura para ir para Portugal, porque lá, olha, o brasileiro vive uma vida extraordinária. Vou usar essa palavra porque ela está na moda hoje em dia. Aí tu vai para lá e passa fome. Vai para lá, não tem amparo nenhum. Vai para lá e passa um aperto violento. Depois volta o cão arrependido. Chaves. Por quê? Porque não deu certo. Porque você ouviu o conselho de alguém. E muitas das vezes esse alguém nem foi contigo. Então, por isso nós precisamos vislumbrar, nós precisamos imaginar, olhar para onde aquele conselho está nos direcionando. Por exemplo, no anúncio aqui, eu pedi ajuda ao ChatGPT. Foi ele? Ou foi ele ou foi o Gemini? Eu não sei qual dos dois. Mas uma das duas inteligências artificiais, eu pedi a ajuda dela para a gente ver como vai ficar o Geração Vida no futuro. Bota para mim ali na imagem. Vai aparecer ali em algum momento. Enquanto isso eu vou falando. Isso, é porque não estava ensaiado, irmãos. Olha lá, eu pedi ela, faz isso aqui, só para a gente ter uma ideia de como vai ficar. Por que isso é importante? Por que a gente vê isso é importante? Porque eu digo para você, porque a visão da chegada, irmãos, faz com que você suporte as dificuldades, as lutas, as pressões que você passa. Aí você pensa assim, vai valer a pena. Por exemplo, os dias que você passa hoje, de lutas e dificuldades diante de Deus. Irmãos, quando você chegar nos céus, você vai pensar assim, poxa, como valeu a pena. Não foi em vão. Não foi em vão. Graças a Deus eu cheguei até aqui. Por exemplo, para uma pessoa que está agora enfrentando uma enfermidade na sua vida, e aí ela tem que ir no médico, ela tem que se submeter a medicamentos, ela tem que fazer tratamentos que muitas das vezes é doloroso, é incômodo, mas quando ela for curada, irmãos, ela vai fazer assim, poxa, como valeu a pena o esforço, o sacrifício. Para um jovem que está se formando, sabe,
na universidade e aí conseguiu uma boa colocação profissional, ele vai dizer assim, poxa, valeu a pena os 4 anos que eu não fui na balada, que eu não saí nas ruas, que eu não fui lá no aniversário de ninguém, que eu fiquei estudando, valeu a pena, porque hoje eu estou bem posicionado profissionalmente. Tudo na nossa vida vai exigir um esforço, uma dedicação, um compromisso, não é verdade? E é para essa direção que nós vamos. Então, quando você receber um conselho, vislumbra, imagina, pensa aonde aquele conselho vai te levar. E olha, é bacana demais ter vocês aqui na quarta-feira, onde a gente está estudando sobre refúgio, porque amanhã, como diz a Bíblia, no dia da adversidade, você vai ver o cuidado de Deus na sua vida, porque você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. E é o que nós temos estudado, não vou te recapitular para você. Nós falamos que Deus é o nosso refúgio. Amém, igreja? Você pode dizer amém mais alto? Deus é o nosso refúgio. Mas Deus, querido, é uma coisa muito abrangente. Existem outras ideologias religiosas que também falam em Deus. Tem gente que é até ateu e fala em Deus. Então, é muito abrangente. Aí nós estudamos, né, e também falamos que Deus, Ele é refúgio quando nós estamos na depressão, na ansiedade, nas crises emocionais. E nós falamos também que Jesus é o príncipe da paz. Você estava comigo aqui? Ou você viu o vídeo? Nós falamos que Jesus é o príncipe da paz. E quando você começa a falar de Jesus, irmãos, aí você já sai dessa totalidade de Deus e você começa a definir a sua identidade e propósito como cristão. Porque não é todo mundo que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então já não somos mais o todo, já somos um grupo de pessoas cristãos em Cristo Jesus, amém? Então a gente começa a perceber isso. Um outro ponto que eu queria te falar é sobre a palavra de Deus, aonde a gente está acostumado a ouvir conselhos dos outros, e pasmem os irmãos, existem pastores que hoje em dia até dão conselhos para os jovens, qual carreira profissional seguir. Até dão conselhos sobre matrimônio, né? Relacionamento de namoro, dizendo, você não pode namorar com fulano, melhor namorar com ciclano. E se der errado, irmãos, a culpa é de quem? É da igreja, vai ser do pastor. Ah, porque eu escolhi uma profissão errada porque o pastor disse, porque a irmãzinha da revelação falou tal coisa, e eu segui aquilo ali e me lasquei. A gente precisa entender e ter maturidade que o maior conselho que nós temos é a palavra de Deus, amém? Palavra de Deus, irmãos. E tu acredita que estão tentando desconstruir a Bíblia? Ó, eu vi esses dias, né? Não esses dias agora, mas um pouquinho mais tempo atrás, eu vi um grande líder que já foi autoridade religiosa cristã na década de 80, 90, 2000. E ele falando a seguinte, presta atenção nisso, ó. E ele dizendo assim, eu só prego Jesus Cristo. Todo o Velho Testamento, para mim, não serve para mais nada. Aquilo é só a lei, é o passado. Aquilo ali é só o Novo Testamento. E aí ele até faz um comentário, né, pejorativo para os pastores que pregam o Antigo Testamento. Chama de ignorantes e assim, tudo mais, né? Falando sobre isso. Por exemplo, eu sou um ignorante. Estou falando de Isaías capítulo 9, Antigo Testamento. Então, seria um desses ignorantes. E ele falando, porque o Novo Testamento é a base para o cristianismo. Aquilo tudo que passou, já passou e tudo mais. Aí eu fiquei assim pensando, né? Analisando a fala desse líder. Hoje ele está para baixo, irmãos. Hoje ele está abaixo de zero. Então ele já não tem mais credibilidade nenhuma no meio, né? Como é que eu posso dizer? As igrejas contemporâneas ele já não tem mais crédito nenhum.
E aí eu fiquei pensando sobre isso e me lembrei da passagem de Mateus capítulo 5, versículo 17. Aline, pode abrir aqui para a gente ir. Aí eu me lembrei disso porque ele falava assim, o Antigo Testamento é lei. E a lei não serve para mais nada, a lei não serve para nada. Aí eu fiquei assim analisando e me lembrei dessa passagem onde Jesus está dizendo, não pense que vim revogar a lei, ou seja, eu não vim anular a lei, eu vim sim para cumprir tudo aquilo que estava escrito. Aí eu lembrei dessa passagem, né? Eu falei assim, rapaz, eu acho que ele esqueceu de ver isso. Porque Jesus poderia ter dito assim, queridos, igreja, discípulo, tirando Judas, mas os demais, tudo o que está valendo é a partir de hoje, é a partir da minha trajetória, é a partir do que eu estou dizendo para vocês. Esqueçam os profetas, esqueçam a lei, esqueça tudo, porque o que vale a partir de agora é o que eu estou dizendo, porque eu sou filho de Deus. Jesus falou isso? Não. Ele disse assim, olha, para vocês que estão achando que eu vim anular a lei, que eu vim desconstruir tudo o que aconteceu no passado, vocês não estão sabendo de nada. Eu vinha para cumprir. Eu sou um cumpridor, porque o Pai já desenhou isso tudo. Você consegue perceber isso? Como às vezes a gente cai no conselho errado? E eu fiquei olhando, queridos, o argumento da pessoa é incrível. E eu fiquei assim pensando, falei, rapaz, olha, quantas pessoas que não passaram por um versículo como esse, dito pelo próprio Cristo, pensaria da mesma forma, não vale a pena eu ler Gênesis, Êxodo, o Pentateuco, os livros proféticos, os livros históricos, não vale a pena isso. Mas sabe por que eu fiquei pensando, né? E por que um líder, ex-líder e autoridade religiosa dos anos 90 e 2000, por que ele prega agora somente Jesus Cristo? Porque o Antigo Testamento, irmãos, acaba confrontando muito a geração que nós vivemos hoje. Os valores, os ensinamentos e tudo aquilo que foi dito, muitas das vezes acaba confrontando a agenda ideológica dos nossos dias. Porque você vai ver ensinamentos ali que Jesus cumpriu. Jesus poderia ter dito para João Batista, fala assim, João Batista, você não vai me batizar não, cara. Tá maluco? Você sabe quem sou eu? Eu sou o filho de Deus, rapaz. Presta atenção nisso. João Batista que falou isso para Jesus, quem sou eu para batizar o Senhor? Eu deveria ser batizado. E Jesus fala para João assim, basta a gente cumprir. Lembra disso? Cumprir tudo aquilo que já estava escrito por Deus. Irmãos, não cabe a gente ir contra a palavra de Deus, aos conselhos de Deus. Basta a gente obedecer. E para isso, nós precisamos conhecer a vontade e a palavra de Deus. Porque eu digo para você, o conselho de Deus, ele não mudou. Ele não mudou. Deus é o mesmo daquele do Gênesis. Deus é o mesmo que livrou o povo no Egito. Deus é o mesmo que levantou Davi como rei, ainda jovem. Deus é o mesmo que destituiu Saul de toda a autoridade. Deus continua sendo o mesmo que enviou o seu filho para morrer por cada um de nós. A única diferença, irmãos, é que no Antigo Testamento a nossa interface, nossa experiência era com Deus. E a partir do Novo Testamento foi com o Filho de Deus, o próprio Deus, como nós lemos em João capítulo 1, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém, igreja? Então a palavra de Deus, no meu entendimento e na minha limitação, né? Pouca. A palavra de Deus vai de Gênesis a Apocalipse, irmãos. E tem sim muitas lições no Antigo Testamento que podem edificar a sua vida, fortalecer a sua fé. Então olhe para a palavra de Deus como um conselho de Deus, de um Deus imutável. Porque olha só, quanto seria inútil ele ter escrito isso tudo
ter compartilhado toda essa experiência, ter levantado homens e mulheres, para depois alguém dizer assim, isso não vale de nada, isso não serve mais para nada. Isso passou. Não tem nada, irmãos. Pelo contrário, você ainda pode desfrutar de muitas promessas que estão registradas no Antigo Testamento. E hoje nós vamos olhar para este maravilhoso conselheiro e perguntar para nós mesmos: quem tem aconselhado as nossas vidas? Quem tem aconselhado a nossa família? Um ponto que eu queria te falar nessa noite é que nem todo conselho vai te levar para o lugar certo. Não sei se você já percebeu sobre isso, ou se você já analisou isso em algumas vezes. Você recebeu um conselho e um conselho te levou para uma direção errada. Você cometeu um erro. E não precisa nem ser pecado, irmãos. Pode ser um investimento errado. Quantas pessoas quebraram financeiramente porque investiram no lugar errado? Eu vou compartilhar aqui, por exemplo. Teve uma galera aí que ganhou o BBB. Não acompanho, nunca acompanhei, nem gosto disso. Mas uma trajetória me chama a atenção. Pessoas que ficaram milionárias e perderam toda a fortuna. Perderam tudo. Procura na história lá do Google lá e que você vai ver. Perderam todos os milhões que receberam. Sabe por quê? Porque foram atrás de conselhos errados. Investe aqui que dá certo. Irmãos, tomaram uma volta. Uns até que investiram em hotelaria, em postos de gasolina. Irmãos, perderam toda a fortuna e estão aí sem recursos algum. E aí eu me lembrei de um conselho na palavra de Deus registrado em Salmos capítulo 1, no versículo 1. Eu tenho certeza que você já ouviu sobre isso, aonde vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Irmãos, quantos cristãos hoje em dia andam no conselho dos ímpios? Pensa nisso. Mas é meu amigo, é meu irmão, é meu brother, é meu, olha, meu fechamento. Irmãos, pensa no conselho que essa pessoa vai te dar. Vai ser à luz da palavra de Deus? Vai ser com base na experiência que ela tem em relação a Deus? Vai ser em respeito à tua fé? Pensa nisso. Não responde não. Só pensa em você. A Bíblia está dizendo que felizes são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Eu acredito na Bíblia, irmãos. Sabe por quê? Porque existem conselhos que vão te afastar de Deus. Podem até te aproximar de outra coisa, mas vão te afastar de Deus. E todo conselho que te afastar de Deus, irmãos, é como você seguir o GPS sem rumo, sem direção. E ele vai falar para você, calcule a rota, calcule a rota, calcule a rota e tudo mais. Conselhos errados. Alguém que pega uma direção errada logo no início e pode até andar muito, até perceber que está no lugar errado. Então hoje, o mundo, ele aconselha, viva do seu jeito. Para as mulheres, você não depende do marido. Para os maridos, você não depende da sua mulher. Viva a sua vida. Quantas vezes você recebe um conselho onde você se afasta daquilo que Deus constituiu na sua vida, como aliança? Ou quando você recebe um conselho para viver segundo o seu coração, e a Bíblia diz que enganoso, olha que loucura. Se eu for seguir o meu coração, lascado. Dani seguiu o coração dela e é abençoada. A Dani seguiu o coração dela, olha só. Ela é uma mulher feliz e eu também seguia, porque senão eu durmo do lado de fora, se eu conseguir chegar em casa. Faça aquilo que te dá prazer e alegria. Vá no McDonald's. Queridos, eu gosto muito do comercial.
o marketing é incrível. É um conselho, né? O marketing é um conselho. Você, por exemplo, você vê um comercial de bebida alcoólica, cerveja. Vamos assim, cerveja. Na praia, todo mundo alegre, feliz, né? Olha a imagem que ele te passa. Aí você vê a rodinha de samba, pagode e tal, música tocando no fundo. Aí você vê os personagens. Queridos, não tem um gordo, não tem uma barriguinha de chope, não tem nada disso. Só modelo. Tu acha que esse povo bebe? Vai no bar perto da sua casa lá e vai ver a realidade. Expectativa e realidade. Olha só. Aí o mundo vai dizer assim, consuma a bebida. Tu vai ficar sarado daquele jeito? Duvido, vai nada. Mas é só o marketing. Tu não vê ninguém bebendo, você vê só o movimento. Só o movimento. Mas isso na cabeça de alguém que tem uma mentalidade, às vezes, não estruturada, ela vai achar que a alegria está na bebida. Eu vejo alguns filmes, né, e até falo com a Amanda, né, quando a Amanda está junto comigo ali, né, e aí, por exemplo, o cara vai e acende um cigarro, aí eu falo para ela, ó, Amanda, isso está errado, hein, você sabe disso, né, você não pode não. Ou então a pessoa vai no bar para beber, se você vê todo o filme, ele vai levar, né, que não seja cristão, né, irmão, ele vai te levar ou a bebida, ao fumo, a violência, a prostituição, a pornografia, sensualidade, tudo. Ah, a sensualidade está no comercial de bebida. O que tem a ver? Uma menina de biquíni passeando ali, correndo ali e tal. O que tem a ver com bebida? Como eu te falei, quer ver a realidade? Passa no bar, perto ali, ó, e você vai ver a realidade. 6 horas da manhã, um camarada sozinho, triste, bebendo. Não tem nem a roda de samba. Essa é a realidade. E muitas das vezes a gente escuta um conselho e cria uma expectativa, uma ilusão. E não é isso, irmãos. Presta atenção, então, em relação a esse conselho que o mundo dá. O conselho te dá, né, o mundo te dá conselhos para ignorar a vontade de Deus na sua vida. Toma cuidado com isso. O problema, muitas das vezes, não é a falta de conselho, mas é o excesso de conselhos errados. Queridos, eu vi um vídeo, eu tenho que compartilhar com você essas questões de vídeo para você ficar esperto. Talvez alguém pense assim, rapaz, todo mundo hoje fala sobre isso. E tem um TikTok, você pode pesquisar lá e vai ver quais são os principais assuntos que tem maior audiência e like. Aí o ChatGPT vai te dar ali a listagem. E tem gente que pega esse conteúdo e replica. Aí você vai vendo na internet achando que aquilo ali é um fato verídico, verdadeiro. Não, meu, é só replicagem. E você tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você pode estar consumindo algo que vai fazer mal para a sua saúde física ou até mesmo para a sua vida espiritual. E você está achando assim, não, porque é um doutor falando. Não, porque agora é um fisiculturista falando. Não, porque agora é isso falando. Irmãos, é só uma matéria que foi replicada. Às vezes uma mentira que está sendo contada várias vezes. Toma cuidado com isso. E fala para os seus filhos. Eu canso de falar, né? A gente cansa de falar com a Amanda. Amanda, isso não é verdade, Amanda. Ah, pai, eu vou na loja agora de brinquedos e tudo que eu tocar você vai ter que comprar. Porque viu isso num tal veículo de comunicação, internet. Eu falo, Amanda, não viaja. Ah, pai, eu compartilhar com os irmãos aqui, eu peço até licença para isso. Aquela maquininha de R$ 25, que tem uma caixinha de surpresa, que você não sabe o que tem ali dentro, mas você paga R$ 25. Você já viu no shopping? Aí você vai lá, bota R$ 25, aperta um botãozinho lá, escolhe a numeração, pá. Aí cai um negocinho. Aí a Amanda falou assim, pai, vamos tirar. Porque vai sair um iPhone Pro Max 15, 16, geração Power, Mega. Aí eu olhei assim e falei assim, Amanda, não viaja. Um iPhone de 7 mil, de 10 mil, a R$ 25? Pelo amor de Deus. Ninguém dá uma caridade dessa. Ah, diz o ditado que quando a esmola é alta, o santo desconfia, né? Tem alguma coisa de errado. Não dá, né?
Mas a Amanda é nova, gente. A Amanda tem 10 anos, a Amanda não tem experiência de vida. E o que me surpreende, muitas das vezes, somos nós, cristãos, com conhecimento na palavra, sendo iludido por qualquer vento de doutrina. Isso não pode acontecer, amém, igreja? Não pode acontecer, porque senão a gente fica como uma folha solta, que é empurrada pelo vento para qualquer direção. Quantas pessoas já disseram assim, você combina com a roupa X, você está toda bonita, né? Igual a Claíra aqui, com respeito, né, ao Almir. Aí a Claíra vestida ali com esse laranja, é alguma coisa assim do tipo? É o quê? Qual é a cor? Hã? Vamos botar laranja. Aí a Claíra vem toda, né, toda alegre, poxa, eu estou com a cor viva e tal. Aí alguém fala assim, você não combina com essa cor. Olha só, que absurdo. Você fica bem de preto. Pô, que loucura. Olha o conselho. Aí a Clary vai começar a vir de preto agora. Aí você vai vir a Clary de preto, vai pensar que ela é o quê? Que a Amanda está vendo agora? Como é que é o nome do negócio? As pessoas que só ficam de preto? Gótica. Ah, a Clary agora virou gótica. É gótica, né? Alguma coisinha do tipo. Só se veste de preto agora. Por quê? Porque ela recebeu um conselho de alguém dizendo assim, você fica linda de preto, vestida de preto. Aí a Clary muda o jeito dela. Ela, mas eu gosto de laranja. É laranja. Aí eu gosto de laranja. Aí, mas eu gosto de preto em você. Então veste preto, peste. Eu, hein? Às vezes isso acontece, irmãos. Às vezes isso acontece, você recebe conselho de pessoas que... Bom, tópico 2, vamos lá. Presta atenção no seguinte. Você acredita que Deus formou você? Olha, eu acredito porque está escrito na palavra de Deus, que antes mesmo de eu ser formado, Deus já me conhecia. Sabe por que eu acredito nisso? Porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim, irmãos. Ele não se surpreende. Por isso que nós dizemos, né, que Deus está no controle de todas as coisas. Porque Ele não é pego de surpresa, irmãos. Ele já sabe como é que você vai viver. A Bíblia diz que Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. E não é tão fácil assim quando na cabeça de careca. Não, não é fácil assim. Era a cabeça cheia, assim, cheia de cabelo, né? Ele conhece você antes mesmo da sua formação. Então eu não preciso me preocupar. Você precisa entender sim que o conselho de Deus, ele é perfeito. Perfeito. Mas muitas das vezes, ele vai confrontar alguma área da sua vida. Talvez você nem goste. Talvez você nem aceite. Talvez você nem concorde. Mas preste atenção nisso. A palavra de Deus em Salmos capítulo 19, versículo 7 diz assim: a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura. Queridos, Deus não está preocupado com a sua aparência, com o tênis que você veste, com a roupa, se você veste a cor laranja ou preto, ou uma mamãe tô forte, igual o pastor ali, né? Mamãe tô gorda, igual o daqui, né? Não. A lei do Senhor, ela é perfeita para restaurar a sua alma. A sua alma. Então, se sua alma está batida, Deus restaura. Se a sua alma está cansada, Deus renova e fortalece. O conselho de Deus não é baseado em opinião, é baseado em quem te conhece, em quem formou você, quem construiu você e quem ama você como uma mãe, como um pai ama um filho. Já pensou nisso? Pensa agora, eu sei que todos aqui já têm filhos maduros e tudo mais, mas olha o prazer que eu tive de olhar a Amanda pequenininha, dando na minha mão assim, ó, palma da minha mão. Irmãos, olha que bênção. Eu me senti até impotente como pai. Falei assim, poxa, será que eu sou capaz de educar, de ensinar, de cuidar dessa criança? Tamanha responsabilidade. E eu ficava assim imaginando, falei, graças a Deus, louvado seja Deus por isso, por esse presente na minha vida.
Assim Deus olha para cada um de nós, irmãos. Mas muitas das vezes Deus vai confrontar algum comportamento que nós temos. E eu pergunto a você, quando confronta seus filhos na criação sobre algum comportamento ruim, é porque você não ama seu filho? Pensa comigo. É porque você não ama? Não. E dessa mesma forma nós temos que entender aquilo que Deus vem confrontar nas nossas vidas, é porque Ele nos ama. Amém, irmãos? Hoje tem muita gente aí rejeitando parte da Bíblia, né? Da palavra de Deus, porque ela confronta comportamento, ela confronta a cultura, ela confronta muitas das vezes as escolhas que são feitas. Mas o problema, irmãos, não está na palavra. O problema está no coração da pessoa e no desejo que ela tem. Isso que muitas das vezes acaba sendo um choque. Terceiro ponto que eu queria te falar nessa noite. Jesus é o conselheiro que não erra. Você acredita nisso? Por que Jesus não vai errar, irmãos? Eu falei isso logo no início, né? Porque Jesus estava na criação de todas as coisas. Então ele não foi pego de surpresa, ele não sabe, perdido, né? Como muitas das vezes a gente acaba. Não, ele sabia. E a própria palavra de Deus, que eu acredito, eu tenho certeza que você também tem essa convicção na sua vida, essa fé. Jesus vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade. Irmãos, isso é que é bacana em Jesus. Ele é o caminho que a gente precisa percorrer. Ele é o nosso maior amigo. E aí a gente consegue perceber isso na música do Sérgio Lopes. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu. E o quê? Você não lembra a letra, né? E sarou minhas feridas. E uma dessas muitas vidas era eu. Olha só, Ele é o nosso amigo, irmãos, que não vai te botar na furada. Não vai te botar. Pelo contrário, o conselho de Jesus vai direcionar você, vai corrigir você, vai sustentar a sua vida e vai transformar, talvez, a tristeza em alegria, o luto em vida. Aleluia! Esse é o Deus. Enquanto o conselho do mundo está baseado em opinião, e muitas das vezes nem na experiência, como eu falei com os irmãos, Jesus fala com autoridade. De quem conhece, irmãos, o seu destino e a sua trajetória. E se você vai observar, a palavra de Deus, Jesus vai dizer, eu vim para que tenham vida. Queridos, Ele não veio de qualquer lugar, irmãos. A Bíblia nos ensina que Ele esvaziou-se da sua glória, assumindo a forma de homem. Então, Jesus saiu da onde Ele estava para vir aqui alcançar a cada um de nós. Olha só. Para a gente caminhar aqui para o encerramento, quem ouve o conselho de Deus vive com direção. E aí você consegue ver Provérbios capítulo 3, no versículo 5 e 6. Provérbios capítulo 3, 5 e 6, que vai dizer, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas. Irmãos, olha que bênção. Olha que bênção, confia no Senhor. Ele, você pode ter certeza que não vai falhar. A gente canta isso, a gente lê isso na palavra de Deus. E como eu te falei, né? Não querendo desmerecer o líder que eu te falei, nos anos 80, 90 e 2000, ele era autoridade. Olha, era um homem extraordinário. Mas hoje não é mais. Agora que interessante, porque na trajetória dele, ele mudou o curso. Ele começou pregando uma coisa, agora ele já prega outra. Mudou a direção. Só que Deus, irmãos, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. O Jesus que você conhece, o Espírito Santo que você conhece, continua sendo o mesmo das Escrituras.
aquele que cura, que restaura, que ressuscita mortos, continua sendo o mesmo Deus. Então viva a sua vida segundo o conselho de Deus, e não viva a sua vida confuso, inseguro, ou reagindo às circunstâncias na sua vida, como eu disse, como quem não sabe para onde ir. Pelo contrário, como eu disse, no dia da adversidade, você vai encontrar refúgio no Senhor. Quando você não tiver mais nenhum conselho à sua volta, você pode ter certeza que você tem um Deus de braços abertos para te receber. E no próximo domingo, se Deus permitir, estivermos juntos aqui, eu quero trazer uma mensagem sobre isso, sobre voltar. Voltar de onde você saiu. E vai falar sobre um Deus que te espera com expectativa. Ele aguarda e ele não despreza aquele que saiu da presença dele. Pelo contrário, eu ainda acredito que existe recomeço naquele que está fora da presença de Deus. Eu ainda acredito que existe oportunidade. Basta a pessoa voltar a este caminho. Conclusão, para a gente encerrar. O mundo ele vai aconselhar você com base na cultura, com base na ideologia, com base nas emoções, mas só Deus sabe aonde você vai chegar. E eu digo para você nessa noite, que a vontade de Deus é que você esteja na presença dEle, caminhando com Ele. Então tome as suas decisões, faça as suas escolhas, segundo o que a palavra de Deus está orientando. E a tua emoção, a emoção que nós passamos, o que é emoção? É quando nós sentimos dor e choramos, quando sentimos tristeza e choramos, ou quando sentimos inquietação na nossa alma por alguma circunstância à nossa volta. Faça com que as suas emoções te aproximem de Deus e não te afastem de Deus. Por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Só um cristão, irmãos, só alguém que conhece esse Deus, esse maravilhoso conselheiro, vai dizer para uma alma abatida: espera em Deus. Porque hoje o que a gente vê de conselhos errados e pessoas sendo entregues a vícios, a desvios de conduta, está muito grande. O que tem pessoas aí abrindo mão da própria vida, tamanha dor, tamanha luta, tamanho sofrimento. Irmãos, nós precisamos, como cristãos que nós somos, nós precisamos conectar essas pessoas à vontade de Deus, amém? A gente precisa compartilhar desse conselho que vem de Deus. E eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e que você pedisse a Deus: Deus, que eu siga os seus conselhos e não os desejos do meu coração, e não as direções espirituais que os outros querem para a minha vida, mas que eu siga sim a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Peça ao Senhor que você tenha forças para seguir os conselhos de Deus, para cumprir a vontade de Deus na sua vida, para que você consiga alinhar o seu coração e a sua expectativa segundo os conselhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, cada vida nesta noite, cada lar aqui representado, que o Senhor venha aconselhar segundo as direções espirituais que só o Senhor tem, ó Deus. Que possamos olhar a Tua palavra, Senhor, com clareza nas nossas decisões. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, tirar de nós toda confusão, seja ela emocional, seja ela mental, seja qualquer conselho errado, Senhor, que vai nos levar à frustração, à decepção. Quantas pessoas hoje em dia, Senhor, estão fora da Tua presença porque ouviram, segundo conselhos dos outros, até de líderes, ó Deus,
e se afastaram da tua presença, mas tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas. E como alguém que ama, ajunta, Senhor, o teu povo. Alinha, Senhor, a nossa expectativa com a tua, Senhor, e que possamos sim endireitar os nossos caminhos segundo a tua palavra e a tua vontade. Abençoa, Deus, a cada um de nós, e que possamos ouvir sim, ó Deus, as vozes e os conselhos, porque a tua palavra também diz que há sabedoria na multidão de conselhos. Por isso, Senhor, eu tenho certeza que os conselhos virão ainda nos nossos dias, mas que possamos escolher com sabedoria, Deus, e nos aproximar cada vez mais de Ti, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia! Vamos ficar de pé nessa noite, glória a Deus. Foi bom estar aqui com você, espero você aí no dia 1º, para a gente celebrar, para a gente... Ó, conselho que eu te dou, aproveite o dia 1º para curtir um dia de lazer, bacana demais. Feche os seus olhos, levante suas mãos, vamos orar por esses pedidos. Pai maravilhoso, quantas vidas nós temos aqui, ó Deus, que escolheram caminhos errados, ouviram conselhos errados e saíram da tua presença, Senhor. Restitui, ó Deus, para o centro da tua vontade aquele que estiver fora. Traga de volta, Deus, em nome de Jesus. Senhor, quantos aqui estão vivendo segundo as suas paixões e desejos? Mas, Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no Senhor, ó Deus, e que o Senhor tem poder, ó Deus, para mudar a sorte dessas pessoas. Abençoa também, ó Deus, aqueles que estão enfrentando alguma enfermidade na sua vida. De uma forma especial, Deus, eu coloco em tuas mãos o Flávio, filho da Luzimar, ó Deus, que está agora no leito de hospital, ó Deus, aguardando pelo procedimento para ser realizado. Venha, ó Deus, abençoar a vida de Flávio, Senhor. Venha conduzir a mão dos médicos, ó Deus, nesse procedimento. E que o Senhor possa se revelar para Flávio, Deus, e ele possa se aproximar de Ti cada vez mais, ó Deus, em nome de Jesus. Dá paz, ó Deus, a Luzimar, ó Deus, que ela possa confiar no Senhor, ó Deus, e descansar nas Tuas promessas. Abre portas, ó Deus, na vida daqueles que estão aguardando novas oportunidades. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa essas vidas que foram listadas nesses papéis, aqueles que tiveram fé, ó Deus, de escrever porque confiam e acreditam na Tua provisão, ó Deus. Abençoa também essas vidas, e de uma forma especial, ó Deus, leva a Tua igreja de volta para a sua casa, Senhor, guardada e protegida, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, e até sexta-feira, em nome de Jesus. Não saia correndo, fale com seu irmão, marque um encontro com ele na próxima sexta-feira, e que Deus te abençoe.